Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, bem-vindas! Vamos conversar um pouquinho sobre saúde e sexualidade do homem? Claro, né, gente? Nós vamos aproveitar essa grande oportunidade que é o Novembro Azul para a gente conversar, né? Para a gente falar sobre a saúde do homem com o Dr. Gustavo, que é urologista, andrologista, e nós vamos conversar um pouquinho com ele sobre vários temas aí no que se refere, né, no que diz respeito aí à saúde do homem. Vamos lá então? Olá, doutor Gustavo, boa noite! Olá, boa noite, tudo bom, Sara? Muito bom estar aqui Tudo com você. jóia? Tudo tranquilo por aí? Tudo jóia. Que prazer falar com você, viu? Obrigada por esse tempo que você está dedicando aqui para falar com a gente. A gente tem que aproveitar, né, doutor Gustavo, essas oportunidades que a gente tem para falar da saúde do homem, porque esses homens estão um pouco levados, né? Não estão muito preocupados com a saúde, não. Ou tá, né? Não sei. Vamos ver o que o doutor Gustavo vai nos falar. Mas, doutor Gustavo, se apresenta aí para nós já um pouquinho, fala do seu trabalho também. Bom, meu nome é Gustavo, eu sou urologista, eu sou pós-graduado em andrologia, eu trabalho aqui em Curitiba, eu me formei pela Faculdade Evangélica de Medicina aqui do Paraná, fiz residência em urologia no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Depois eu fui fazer uma pós-graduação, um fellowship lá em São Paulo, com a equipe do Dr. Sidney Glina. E aí depois eu voltei para cá, a gente fundou uma clínica chamada Androcenter, que é uma clínica que lida com a questão de urologia, de medicina sexual e de infertilidade masculina aqui em Curitiba. E desde 2015 eu trabalho também no Hospital de Clínicas, lá onde eu fiz a minha residência. Eu acabei voltando, inicialmente eu voltei como médico voluntário, depois eu passei num concurso federal que a gente teve lá. E desde 2015 eu sou um dos coordenadores da parte da andrologia aqui do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná também. E desde então eu venho, né, nessa peleja pela urologia, pela sexualidade, pela infertilidade masculina, tentando divulgar, tentando ajudar os nossos pacientes, né, que boa parte das vezes, uma frequência muito grande, acabam precisando dos nossos serviços e da nossa ajuda. É verdade. Vamos começar por aí, né? Os homens, eles têm buscado, né, cuidar um pouco mais da saúde, ou ainda tem muito preconceito, muita resistência, principalmente no que nós vamos conversar um pouquinho, né, sobre o câncer também. Como que tem sido a sua percepção com relação à busca dos homens pelo cuidado com a saúde? Bom, se a gente for analisar a nossa sociedade brasileira de urologia, ela já vem nos quase últimos 20 anos se importando bastante com a saúde masculina e tentando divulgar esse Novembro Azul. E então, o Novembro Azul ele começou em 2003, e aí então a gente está com quase 20 anos. E bastante interessante que, inicialmente, acho que até uns 5, 6 anos atrás, o mês da saúde masculina não era o novembro, era o agosto. Então, não sei se o pessoal lembra que era o agosto, mas aí no Brasil era em agosto, em outras partes do mundo era novembro. E aí optou-se por mudar a nossa campanha para novembro também, que é o Movember, né? Que é o movimento pela saúde masculina que acontece em novembro, que inicialmente começou lá na Austrália. Mas você sabe que nesses últimos 20 anos, quase 20 anos da campanha da Sociedade Brasileira de Urologia a respeito da saúde masculina, bastante coisa vem mudando, Sara. E eu acho que a SBU ela tem conseguido atingir o seu objetivo de promover a saúde masculina. Cada ano mais a gente vê os pacientes procurando mais por ajuda. E uma coisa que está acontecendo bastante nesse ano, esse ano a gente bateu bastante na tecla também da questão da saúde do adolescente. E esse ano tem vindo muitos adolescentes fazer seus exames iniciais. Então, essa semana já vieram, acho que uns 2 ou 3 pais que vieram fazer os seus exames, já trouxeram os seus filhos junto. E aí a gente já Uau. consegue criar essa cultura do autocuidado no rapaz desde a adolescência, né? Isso com certeza vai ajudar bastante na vida desses adolescentes pelo restante da vida deles, né? É verdade. E tudo é uma questão de educação, né? De informação, de trazer informação. Por isso que esse Novembro Azul também é tão importante, né?
porque traz informação. E eu já quero começar perguntando, né? Já Vamos quero lá. começar com um assunto polêmico. Nem tão polêmico, assim, eu acho que muito mais um mito, né? Os homens, no geral, eles morrem de medo do tal do exame do toque. Essa é a única forma de prevenção? Não é? Como que é feito isso, né? Porque, assim, muitos homens, de verdade, né? Eles não procuram o médico, às vezes estão com problema e vão até as últimas consequências, chega, às vezes, já com o problema já instalado ali, sem muita possibilidade de tratamento, de reversão. Então, assim, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Porque nós estamos falando do Novembro Azul, vamos falar da prevenção. E esse temido exame do toque, doutor Gustavo, o que que é, para que que serve? Ele é a única forma de prevenção? Fala um pouquinho para nós. Bom, então vamos lá. Eu acho que o grande medo dos homens, né? A gente vive numa sociedade machista, uma sociedade latina, né? Onde a pessoa só pensar, né, que vai ter a sua região íntima penetrada, digamos assim, né, tocada, isso já traz bastante receio e boa parte das vezes acaba sendo uma das barreiras que esses homens enfrentam quando vão pensar ou não vir fazer uma consulta conosco. Se a gente for pensar, o Novembro Azul e a prevenção do câncer de próstata, da prevenção secundária, né, que é a prevenção que é o diagnóstico precoce, ela é muito mais que o toque. Mesmo porque, Sara, se a gente pudesse... que assim, como é que funciona? Né? O paciente, a gente faz o exame de sangue, que é o exame do PSA. Quando o paciente permite, a gente faz o exame do toque. Mas é assim, se eu pudesse escolher assim, entre um dos exames, ou o exame de sangue ou o exame de toque, com certeza eu escolheria o exame de sangue. O exame de sangue ele é muito mais sensível e muito mais específico para o diagnóstico de câncer de próstata do que o próprio toque. Acontece que existe uma parcela de tumores, que a gente estima que seja em torno de 15% a 20%, que são alguns tumores que não afetam, não alteram muito o exame do sangue. Então, eles até, pacientes que têm um PSA intermediário, então eles vão ter um PSA intermediário, eles não vão ter muita alteração, só que e são justamente esse exame, esses tumores de próstata, esses 20% que não alteram muito o exame do PSA, que boa parte das vezes são os tumores mais agressivos. E justamente por eles serem muito agressivos, eles acabam não alterando muito o exame do PSA, porque eles são tumores meio indiferenciados, que a gente chama, e aí acaba não alterando muito o exame do PSA, e aí, através do exame do toque retal, que a gente consegue notar alguma nodulação, né? Então, na realidade, a gente tem esses dois exames que estão à nossa disposição, e é assim, eu tenho alguns pacientes que vêm no consultório que falam assim, doutor, eu não me sinto à vontade e eu não quero fazer o exame do toque. Ok? Ok. O ideal é fazer o exame do toque, mas se o paciente se sente agredido, se ele se sente constrangido de não fazer, existem diversas outras oportunidades, né? Então, existe uma oportunidade de fazer o exame do PSA, eventualmente o exame de PSA está alterado, a gente pode fazer alguns exames de imagem, exame de ressonância. Então, muito melhor do que não fazer nada é fazer alguma coisa. Então, se o paciente não aceita fazer exame de toque retal, ele coloca isso para o urologista dele, o urologista dele vai tentar de alguma outra forma ver os outros modos, os outros métodos que a gente tem de diagnosticar, né? Mas falando um pouco do exame de toque, o exame do toque é um exame que ele costuma ser bastante tranquilo, ele é um exame que ele é indolor, ele é um exame que demora em torno de 5 a 10 segundos para fazer, né? Então o urologista, quando vai fazer o exame, ele procura deixar o paciente à vontade, ele procura fazer uma lubrificação adequada para não ter nenhum desconforto em demasiado. É um exame que é um exame confortável, é um exame indolor e que a gente explicando para o paciente, e o paciente, às vezes, até aquele paciente que tem um pouco de receio de fazer o exame do toque, fala assim, doutor, mas eu pensei que fosse muito mais complicado de fazer. E é um exame tranquilo, né? Então, geralmente os pacientes que fazem o exame uma vez, eles não se sentem constrangidos, e eles não se sentem e eles geralmente querem fazer de volta, né? Logicamente de ano em ano, conforme a necessidade, né? Mas o paciente que já se submeteu ao exame do toque do modo adequado,
numa segunda, numa terceira avaliação, ele acaba achando tão tranquilo que ele até opta por, não, realmente vamos fazer o exame do toque para ver se está tudo bem. Mas quando tem o exame, é um exame muito tranquilo de fazer, Sara. É verdade. Então, o problema é o homem até ele ir, né, doutor Gustavo? Então, precisamos aí ajudar esses homens realmente a compreender que eles precisam buscar essa prevenção, esses exames, e que não é obrigatório, né, doutor Gustavo? Porque muitos homens acreditam que essa é a única forma realmente que tem, né? Não, e tem que entender também que quando o paciente vai no médico, a gente tenta dar o melhor atendimento possível, a gente tenta alinhar todas as expectativas do paciente, a gente acolhe o paciente, a gente explica como é que funciona, como é que não funciona. Não é simplesmente chegar aqui, fazer um exame do toque e ir embora, né? Então tem toda uma conversa, toda uma explicação, até para o paciente poder entender por que está sendo realizado tudo isso aí, né? Então, e muito mais do que porque às vezes a pessoa pode entender, né, com alguma coisa bem complicada, uma consulta com um médico que faz exame do toque, e sabe que muito mais do que isso é a gente conversar com o paciente, ver como é que estão as coisas, explicar, acolher, explicar como é que são as coisas, como é que é o exame, pode fazer o exame, como pode não fazer o exame, mas a principal coisa é vir para cá e a gente poder fazer tudo que tiver ao nosso alcance para poder ajudar esse paciente. E na realidade, a consulta é muito mais uma conversa em favor da saúde desse paciente do que qualquer coisa a mais, né? Aí o senhor falou da questão aí dos adolescentes, que os próprios pais têm levado para cuidar da saúde. Qual que é a idade, né, que o homem ele já começa a precisar fazer esses exames preventivos de rotina? E também esse controle maior aí com a prevenção do câncer de próstata. Tá. Então, quando a gente fala de câncer de próstata, a orientação que a gente tem é que os pacientes, os homens acima dos 50 anos de idade, eles precisam fazer os exames no modo anual. Então, esse exame ele é composto, então, o exame de sangue, o exame de toque. E quando esses homens têm um histórico familiar de câncer de próstata, então, quando eles tem um avô, um pai ou um tio de primeiro grau que tem uma história do câncer de próstata, esses exames de avaliação eles precisam ser feitos a partir dos 40 anos de idade. Então a gente começa a fazer um pouco mais cedo, né? E também além do exame nessa faixa etária, a gente acaba pedindo outros exames, né? Então acaba fazendo um exame de imagem do abdômen para a gente poder também ver se não tem neoplasia renal, neoplasia de bexiga, né? São alguns outros cânceres que são relativamente prevalentes na população masculina. E toda uma avaliação da saúde do homem. Como é que está a atividade física, como é que está a parte de peso, como é que está a parte da alimentação, ele está se cuidando, não está se cuidando. Porque assim, se a gente for ver, as doenças que mais matam a população masculina são as doenças cardiovasculares. E os principais fatores de risco para doenças cardiovasculares são os fatores de risco deletérios da saúde como um todo. Então, é o sobrepeso, é a hipertensão, é a dislipidemia, é o diabetes. Então, nessa consulta urológica, a gente também acaba vendo esses outros fatores, que também, se vistos a tempo, se orientados, se forem modificados, vai fazer com que o paciente não desenvolva ou então pare de ter essa progressão da doença cardiovascular, que, em última análise, pode levar a um derrame, a um infarto, né? Então, isso também é objetivo dentro da nossa avaliação dentro do Novembro Azul. E já quanto aos adolescentes, você perguntou, então os adolescentes, a gente acaba avaliando eles a partir da puberdade. Então, a partir lá dos 12 aos 14 anos, né? Então, que é a idade normal da puberdade. E a gente acaba vendo, então, como é que está o desenvolvimento genital, como é que está a pilificação, se ele está tendo um desenvolvimento genital adequado, se não está, se a puberdade está no seu estadio normal ou não. E é justamente naquela idade onde os homens acabam deixando um pouco os pediatras de lado, né? Então é naquela fase onde ele já não se identifica como uma criança para ir no pediatra e ele ainda não é tão adulto assim para consultar com o urologista. Mas é uma boa oportunidade para ele já ir conhecendo o médico que vai cuidar dele por boa parte da vida, né?
E cada vez mais nós, urologistas, a gente tem se empenhado, os nossos esforços, né? E até mesmo a nossa formação para a gente se tornar o médico do homem. Não só naquela fase mais da senescência, a partir dos 40, dos 50 anos de idade, mas antes disso aí. Então, assim como vocês têm as suas ginecologistas de confiança, nós queremos e nós cada vez mais temos nos tornado os médicos do homem. Então, a partir da adolescência, então, que é onde o menino se torna homem, já é a boa oportunidade que ele tem já de conhecer o médico que vai cuidar dele pelo resto da vida dele. É verdade. E aí, nessa questão aí dos problemas, né, das comorbidades, ou aquilo que pode vir a prejudicar, obviamente, o homem, né, você citou aí diabetes e outras questões que também afetam as questões sexuais, não é verdade? O que você pode falar? Quais são as causas, né, principais aí que podem desencadear as disfunções sexuais masculinas? Então, nessa consulta de rotina que a gente faz, Sara, uma das coisas que a gente questiona é como é que está o seu desempenho sexual. Mesmo porque a cada dia mais a gente tem adotado, e não só a gente, inclusive a Sociedade de Cardiologia também, que as disfunções sexuais, especialmente as disfunções eréteis, elas são um marcador de saúde. Então, o homem com uma disfunção erétil, ele pode trazer por trás dessa disfunção erétil problemas cardiovasculares. A gente tem que a artéria peniana, que é a artéria que traz o sangue arterial para o pênis do homem, ele é uma das artérias mais finas do nosso corpo. Essa artéria peniana, ela tem mais ou menos de 1 a 1,5 milímetro de diâmetro. Então, essas artérias penianas são das primeiras artérias que são entupidas num processo de aterosclerose. Então, aquele paciente que tem um processo vascular em evolução, um processo de aterosclerose, uma das primeiras funções orgânicas que ele vai ter alterada vai ser a disfunção erétil. Então, esse paciente que tem um entupimento de uma artéria peniana hoje, é um paciente que vai ter um entupimento de uma artéria carótida daqui a uns 4 ou 5 anos, podendo levar um AVC. Esse paciente vai ter um entupimento das artérias coronarianas daqui a 6 a 8 anos, levando um infarto. Então, a disfunção erétil de origem orgânica, ela é um marcador de saúde e ela chama atenção, ela liga uma luzinha vermelha na nossa frente e fala assim, ó, esse paciente pode ter uma doença cardiovascular em andamento. Tanto que esses pacientes que têm uma disfunção erétil, e a gente identifica que são disfunções eréteis de origem orgânica, a gente obrigatoriamente encaminha para uma avaliação cardiológica, para ver como é que estão outras artérias, porque afinal de contas a disfunção erétil ela é um problema grave, mas ela não leva à morte. E ao contrário das outras doenças cerebrovasculares, um derrame, um AVC, um infarto do miocárdio, pode sim levar esse paciente ao óbito. E às vezes a disfunção erétil ela é o primeiro sinalzinho no lance vascular e tem que levar em conta na investigação desse paciente. E o que mais dentro dessas questões orgânicas que podem levar a disfunções sexuais? Você falou das questões cardiovasculares. Quais outras questões aí que podem levar, sim, às disfunções sexuais? Dentro também, que não deixa de ser uma doença vascular, também é o diabetes. O diabetes, ele também é uma doença, é a segunda maior causa de disfunção erétil, é o diabetes. E o diabetes, ele, em última análise, ele também vai levar a uma doença vascular. Ele vai levar uma doença vascular, arterial, então aquela microangiopatia, e a neuropatia diabética também. Então, o diabetes, que em última análise também faz parte dessas doenças cardiovasculares. Se a gente for ver o diabetes do tipo 2, que é o diabetes mais prevalente, ele é o diabetes que ele se origina dos maus hábitos de vida. Então, ele vem decorrente da síndrome metabólica, né, que é o excesso de peso, que é o excesso daquela gordurinha abdominal, que vai fazer com que tenha uma resistência insulínica e, desse modo, vai fazer com que as células do nosso corpo tenham um pouco mais de dificuldade em metabolizar o açúcar, né, que é a glicose. Então, dentro dessa seara das doenças que podem levar então, a disfunção erétil. Então, a gente tem a hipertensão, a gente tem a dislipidemia, a gente tem o
o diabetes, né, que são as principais causas de disfunção sexual masculina, em especial, então, quando a gente fala em disfunção erétil. Olha só, pessoal, então não é só uma questão também, né, como o doutor Gustavo falou, de desempenho sexual, é uma questão de saúde como um todo, né? Porque alguma coisa que pode estar errado também pode levar a uma disfunção sexual e vice-versa, né? Então, precisamos cuidar mesmo. Gente, vou abrir para perguntas, aproveitem, porque não é toda hora que a gente tem oportunidade de ter um canal aberto assim de comunicação com o doutor Gustavo. Então, olha só. E uma outra coisa que eu também gostaria de falar rapidinho, então já antes da gente ir para as perguntas, então é sempre lembrar da questão da testosterona, que é o principal hormônio sexual masculino, que a partir dos 40 anos de idade existe uma parcela aí de 15 a 20% dos homens que eles vão ter um declínio nessa concentração de testosterona sérica, né, na concentração de testosterona no nosso sangue, que pode ser decorrente tanto da diminuição da produção da testosterona nos testículos, quanto da menor concentração por um aumento de massa corporal. Então, com o ganho de peso, né, essa testosterona ela vai sendo diluída, mesmo porque os testículos, eles acabam não, com o ganho de peso masculino, eles acabam não acompanhando esse aumento natural do corpo. O testículo ele não aumenta naturalmente, muito pelo contrário, ele acaba diminuindo. Então, essa questão da testosterona é uma questão que a gente também presta bastante atenção. Mesmo porque a diminuição da testosterona pode levar a diversos sintomas, desde disfunção erétil, diminuição de libido, diminuição de força muscular, diminuição de velocidade de raciocínio. Em última análise, a diminuição da testosterona ela pode levar, inclusive, a uma dificuldade maior de perda de peso e uma dificuldade maior do controle dos níveis glicêmicos, da glicemia, dos índices da parte da diabetes. Então, um paciente que tem um diabetes descontrolado e tem uma testosterona no nível anormal, boa parte das vezes ele pode se beneficiar de algum tratamento de normalização dos níveis de testosterona para o controle do diabetes. A pergunta, como que se percebe a diminuição de testosterona? Acredito que ele deve estar perguntando de alguns sintomas, mas como é que se dosa isso também? É um exame? Como que é feito? Bom, a seara do DAEM, né, que é popularmente chamada de andropausa, a gente tem um pouco de milindre de falar em andropausa, porque é um pouco diferente da menopausa feminina, onde acontece em todas as mulheres. Então, não são todos os homens que têm essa diminuição. E é uma doença que ela é caracterizada, então, por uma disfunção erétil, uma diminuição da frequência das ereções involuntárias, uma diminuição de libido, uma diminuição de força física, velocidade de raciocínio, e tudo isso associado a baixos níveis de testosterona. Então, se a pessoa tem todos esses sintomas e não tem testosterona baixa, então a gente não coloca essas alterações na conta da testosterona. E se essa pessoa tem todos esses sintomas e testosterona baixa, a gente pode sim fazer um tratamento ou de reposição, ou então um tratamento com algumas medicações que restabelece os níveis normais de testosterona para tentar melhorar o sintoma desse paciente. Mas o diagnóstico de testosterona baixa, a gente faz através de exames de sangue, né? Um nível de baixo de testosterona, ele precisa ser confirmado com um segundo exame com baixo nível de testosterona. E essa dosagem de testosterona a gente faz, tem que ser uma dosagem de testosterona pela manhã. Então, é uma testosterona que ela precisa ser coletada entre as 7 e as 10 horas da manhã, que é o período no qual, pelo ritmo circadiano do corpo, onde a gente tem os picos os picos dos níveis de testosterona, e é em cima desses picos de níveis de testosterona que foram tabulados todos os exames que dizem se os níveis de testosterona estão normais ou não. Olha só, estamos com uma pergunta aqui que é a seguinte. Andropausa é considerada a partir de quantos anos, né? Ou seja, com todos esses sintomas e tudo, o senhor já explicou que não é todo homem que apresenta, mas é considerado a partir de quantos anos? Olha, o homem que tem esse tipo de sintoma acima dos 40, 45, 50 anos de idade, a gente geralmente é nessa faixa etária que os homens começam a sentir essas dificuldades e aonde os níveis de testosterona podem sofrer essa queda. Então, respondendo a pergunta, a partir dos 40, 50 anos de idade.
Ah, sim. Gente, coloca a pergunta aqui nesse balãozinho com a interrogação para mim, por favor. Olha só, tem uma outra pergunta aqui. O tabagismo causa impotência? E não só, né, a questão aí da disfunção erétil, mas quais males a mais, né, que isso pode causar para a saúde aí, o tabagismo? Sim, é uma das principais causas de disfunção erétil é o tabagismo. O tabagismo, ele também vai levar a uma disfunção endotelial, ele vai levar a uma disfunção da vascularização. Então, eu lembro bem que no final da minha residência, eu fui fazer um estágio lá no Hospital do Rim e Hipertensão, lá em São Paulo, lá no Hospital do Rim. E lá é o hospital que, por muito tempo, eu acho que ainda é o hospital que mais faz transplantes de rim no mundo. Então, se eu não me engano, eu acho que eram 400, 500, 600 transplantes de rim todos os anos. Então, e uma coisa que a gente percebia nitidamente é quando a gente ia fazer a cirurgia do transplante, né, que a gente faz, então, a reanastomose das artérias ilíacas na artéria renal. Então, a gente conseguia observar com bastante frequência como a artéria desses pacientes diabéticos era comprometida e todas cheias de placas de calcificação, né? Então, o tabagismo, ele vai aos poucos calcificando o interior dessas artérias e vai levando a uma diminuição da perfusão sanguínea, da chegada de sangue, né, nessa região do genital. E muito mais do que isso, o tabagismo também é uma das principais causas e extremamente associado com cânceres de rim e câncer de bexiga. Então, o paciente tabagista ele tem muito mais chance de ter um câncer de rim, um câncer de bexiga, do que o paciente que não é tabagista. Além de câncer de pulmão, câncer de laringe, câncer, tudo que é tipo de câncer que você pode imaginar, o cigarro ele aumenta a chance, né? Mas nessa seara urológica, então, o tabagismo ele pode levar à disfunção erétil, sem dúvida nenhuma, tá? É um dos principais fatores para a disfunção erétil, é o tabagismo. Ele pode levar aumento da incidência de câncer de rim, aumento da incidência de câncer de bexiga, né? E assim de vários outros tipos de câncer. Então, uma das coisas que a gente dentro do Novembro Azul também a gente incentiva, né? A gente pergunta, fuma, não fuma? Felizmente, as pessoas cada vez vêm fumando menos. Então, cada ano mais a gente vê menos pessoas tabagistas, né? Felizmente. Então, as pessoas elas vêm se conscientizando do mal que o tabagismo pode fazer e vêm fumando cada vez menos. E a gente tem que alertar também, o tabagismo também é uma causa bastante frequente de infertilidade masculina, tanto o tabagismo de cigarro normal quanto o tabagismo de maconha. Então, é uma causa bastante frequente de infertilidade e a gente, uma frequência enorme, também a gente investiga e a gente orienta para esses pacientes cessarem o tabagismo para melhorar a qualidade de vida. E teve uma pergunta aqui, ó, a Meire perguntou, cigarro eletrônico também? Os cigarros eletrônicos, eles são tão prejudiciais quanto os cigarros convencionais. Existem alguns estudos mostrando que, inclusive, os cigarros eletrônicos eles são mais prejudiciais tanto para a parte pulmonar quanto para a parte de fertilidade do que os cigarros não eletrônicos. E teve uma outra pergunta. Quem não fuma, mas fica ali perto da pessoa fumante, né? Ou seja, eu estou fumando também, ao mesmo tempo ali, absorvendo ali toda aquela fumaça. Popular, Pode fumante prejudicar passivo, também? né? Pode prejudicar, sim, né? Então a gente sabe que o tabagismo passivo ele é bastante importante, ele é bastante prejudicial também, assim como porque a pessoa pensa, mas não estou fumando, né? Eu não estou vendo a fumaça, não estou inalando a fumaça. É só a gente levar um paralelo que tão prejudicial quanto um tabagismo passivo é a própria poluição atmosférica. E a poluição atmosférica a gente também não vê. E a gente sabe que as pessoas que moram nas cidades, especialmente cidades grandes, cidades com grande poluição, elas têm a saúde negativamente afetada. Então, assim como o tabagismo passivo. Então, se você convive com uma pessoa que fuma do teu lado, essa pessoa ela está colocando fumaça, ela está colocando as impurezas no ar, que você, em última análise, vai respirar também. E isso certamente também traz prejuízos para a saúde também dessa pessoa que não fuma, mas que acaba fumando junto. Nossa, nós estamos com um monte de pergunta aqui, gente. Vamos tentar aqui ler tudo para o doutor Gustavo responder, mas vamos lá. Ainda voltando um pouquinho lá na questão da diabetes, teve uma pessoa que perguntou. Acho que ela fez uma outra pergunta aqui dentro também, ó. Deixa eu colocar aqui.
um homem de 60 anos com diabetes e obesidade, se fizer uma bariátrica, por exemplo, né, volta à função normal em caso desse homem já estar ali com uma disfunção erétil? A gente sabe que um dos fatores do diabético que bastante afeta a questão sexual é o controle ou não do diabetes. Então, se essa cirurgia metabólica que foi feita, então essa bariátrica que foi feita, ajudou nos controles glicêmicos, e geralmente ajuda, então pode ajudar sim a questão da melhora da função sexual desses homens. E uma outra coisa que até o Henrique é um colega nosso lá do Rio de Janeiro, ele muito bem lembrou a respeito do tabagismo também. Bem na verdade, o cigarro ele tem dois mecanismos de disfunção erétil. Ele tem o mecanismo crônico, que é esse mecanismo da aterosclerose, do entupimento das artérias, e ele tem um mecanismo agudo também. A nicotina, que é uma das principais drogas que são presentes no cigarro, e também no cigarro eletrônico, ela tem um efeito vasoconstrictor. Então, ela é uma droga que ela faz a constricção, que faz a diminuição da função, a diminuição do calibre dessas artérias. Então, o cigarro ele tem dois mecanismos de disfunção erétil. Ele tem o mecanismo do mecanismo crônico da aterosclerose e tem um mecanismo agudo, que é o mecanismo de vasoconstricção, que é aquele mecanismo, inclusive, que é bastante conhecido pelos homens tensos, né? Que liberam adrenalina no sangue, tem a vasoconstricção da parte visceral, e isso vai levar à disfunção erétil. Então, muito bem lembrado pelo Henrique. Muito bom. Até o comentário que ele fez foi esse, né? Que a nicotina provoca vasoconstrição e deve ser evitada 2 horas. Se a pessoa não conseguir parar, né, deve ser evitada até 2 horas antes da relação sexual. E aí, dentro desse tema, que eu acho que realmente, como é muito pouco falado, né, o pessoal tem muita dúvida mesmo, né? E aqui tem outra pergunta que eu acho muito interessante. Quais os riscos do uso indiscriminado vamos falar o nome, né, que ele colocou, do Viagra, ainda mais na população jovem, né, doutor Gustavo? A gente vê que tem muitos jovens usando, comprando, tomando à torta e à direito, né? E aí, como é que fica a saúde do homem? Então é assim, a sildenafila, né, que é o princípio ativo do Viagra, ela é uma medicação. E é uma medicação vasodilatadora. Então, em altas doses, a pessoa pode se sentir mal, pode ter tontura, pode ter desmaio. E na população mais jovem, o principal fator deletério como é que fica a questão psicológica desses pacientes. Por quê? Porque a gente sabe muito bem, nessa área, que num ciclo de resposta sexual normal, a gente precisa ter o desejo, a gente precisa ter a excitação, né? Então, boa parte das vezes, o paciente ele acaba tomando a medicação, acaba tendo uma ereção facilitada, então o processo de excitação acaba ficando mais facilitado, mas do ponto de vista um pouco mais crônico, ele pode ficar com uma dependência psicológica dessa medicação. Então, ele pode fazer com que quando ele não usa a medicação, ele fica afetado e ele não consiga ter a ereção do modo adequado. Mesmo porque, para a gente poder ter uma ereção boa, a gente precisa ter o desejo, a gente tem que ser estimulado no modo adequado. Isso mesmo. E a gente não pode substituir o estímulo sexual, o nosso desejo sexual, por uma medicação. Porque isso acaba trazendo o risco de uma adicção, de um vício psicológico na medicação. Então, as medicações são medicações muito boas, são medicações que a gente usa com uma frequência muito grande, só que são medicações que, quando a gente usa, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então, realmente traz algum certo risco para essa população de jovens e desse pessoal não conseguir, num segundo momento, o mesmo desempenho com a medicação. E mesmo porque a medicação ela acaba dando uma turbinada no negócio. E ele pode ficar com uma falsa impressão do que é normal e o que não é. Às vezes a medicação vai lá e faz com que ele consiga ter 2, 3, 4 relacionamentos no mesmo dia. Sem a medicação ele não consegue. E daí ele vai achar que ter 2, 3, 4 relações no mesmo dia é normal. E não é uma coisa normal.
Não é todo mundo que consegue isso aí. É verdade. E muito bem lembrado, a gente precisa distinguir muito bem que o medicamento ele vai ter uma resposta biológica ali, né, no pênis com o enrijecimento, mas e o desejo, né? E o que vem antes, né? Até esclarece para nós. A gente fala muito do óxido nítrico, que precisa, né, na fase do desejo, mas assim, tem muita gente que tá com dificuldade no desejo sexual e aí toma o Viagra achando que realmente isso vai ou fazer efeito ou resolver o problema dele, sendo que a gente sabe que às vezes o buraco é mais embaixo, né? Que é Sim. multifatorial a questão aí. Então, essa questão do desejo hipoativo, a gente sabe que nem sempre é uma coisa fácil de se investigar, né? Então, naqueles casos onde o desejo hipoativo é secundário a uma disfunção erétil, aí sim a medicação vai bem. Agora, em outros casos, onde a questão é uma questão mais psicológica, uma questão hormonal, não vai fazer nenhum tipo de diferença. Porque a gente sabe que existe aquela parcela daqueles homens que tem uma disfunção erétil e que pela própria disfunção erétil, o subconsciente desses homens vai fazendo com que eles tenham cada vez menos desejo sexual para tentar se machucar menos. E nesses casos, sim, a medicação vai bem. Só que isso precisa ser identificado pelo profissional. Então, não é simplesmente o desejo, tá com desejo hipoativo, tá com pouca vontade, vamos tomar um Viagra e vai resolver. Às vezes até é muito pior, né? Porque se a pessoa tá com desejo hipoativo, que a causa não é uma disfunção erétil, ela toma a medicação, ela acha que aquilo vai resolver. Não resolve. Imagina o ciclo de neuro que essa pessoa não vai entrar, né? Porque ela vai entrar, vai falar, já não estou muito legal. Fui lá, tomei uma medicação que é uma medicação forte, que é uma medicação para quem tem problema grave. Não resolveu meu problema e eu ainda estou sofrendo desse tipo de problema. Olha quanto de problema que isso pode trazer adicional, né? Para a cabeça dessa pessoa. Isso é muito comum, né? De repente, a pessoa chega e fala, olha, eu já fiz de tudo, já tentei de tudo. Vamos lá, me explica o que foi esse tudo, né? Porque às vezes o tudo foi exatamente isso, né? Já tomei o remédio, já fiz alguma outra coisa, mas é multifatorial e a gente precisa realmente fazer uma investigação muito bem feita, né? Sim. Olha só, tem uma pergunta aqui que eu acho interessante, que foi feita um pouco aqui mais acima, como está passando tudo tão rápido, eu fui anotando. Existe risco para essa reposição da testosterona, ou quando isso é muito alto, ou fora de controle, e se essa questão hormonal pode também trazer o excesso, né, ou um nível mais elevado também pode prejudicar. Não só a falta, mas o excesso também. Então veja, Sara, a gente vive um momento da nossa história onde a questão de performance, a questão de você até na parte estética, né? Ela está muito em voga, né? Então, boa parte das vezes, às vezes a pessoa acha que fazendo uma suplementação de testosterona vai melhorar o desempenho, vai se sentir melhor. E boa parte das vezes até vai. Por quê? Porque a testosterona ela é um hormônio anabólico, né? Então, a testosterona ela aumenta a velocidade das reações químicas do nosso organismo. Só que a gente tem que ver a que custo que a gente vai usar essa medicação, né? Então, a testosterona ela é muito boa quando ela está em níveis fisiológicos. Agora, quando está em níveis suprafisiológicos, quando está em excesso de testosterona, onde tem os efeitos deletérios. Inclusive, o excesso de níveis suprafisiológicos de testosterona pode levar, inclusive, ao aumento de chance de desenvolvimento de diabetes, né? Então, a gente sabe que os picos de testosterona ele pode aumentar o efeito diabetogênico da população. E é assim, a testosterona, quando ela é utilizada de modo racional e de modo correto, então tentando restabelecer os níveis normais de testosterona, ela não costuma trazer nenhum tipo de problema maior. Muito pelo contrário, ela acaba ajudando. Então, aqueles homens que têm um nível de testosterona baixo e que têm sintoma de testosterona baixa, então eles podem tranquilamente serem submetidos a essa reposição de testosterona, eles não vão trazer nenhum risco adicional. A gente, por muito tempo, Sara, a gente que eu falo, os urologistas, a gente acreditou que existia
uma correlação linear entre os níveis de testosterona e câncer de próstata. Porque boa parte da nossa história a gente tratava câncer de próstata com castração. Então, aquele paciente que tinha câncer de próstata, a gente fazia uma castração, né, fazia a retirada desses testículos, e boa parte das vezes essa castração ela fazia com que, por algum tempo, o tumor regredisse, ou então parasse de progredir, né, e esse que era o tratamento. Era o tratamento que a gente utilizava antes da gente ter o advento das cirurgias de câncer de próstata. Né? Então, antes da prostatectomia radical, o que a gente usava para tratar o câncer de próstata era a retirada dos testículos. Então, a gente tinha esse dogma, né? Não, testosterona, câncer de próstata. Acontece que lá em meados dos anos 2000, foi observado que essa relação não é uma relação tão linear assim. Então, os níveis normais de testosterona, eles acabam não aumentando a chance de câncer de próstata. Né? O que acontece é que o nível baixo de testosterona ele acaba controlando o câncer de próstata. Mas até um certo nível. Então, se a gente tiver um nível de testosterona de 200 ou então um nível de testosterona de 500, a chance de desenvolver um câncer de próstata é exatamente o mesmo. Então, a gente acha que esse nível, o qual a gente consegue controlar melhor os cânceres de próstata, são com testosterona abaixo de 100, abaixo de 60. Né? Então, esse dogma de câncer de próstata e testosterona, ele vem cada vez mais caindo por terra. E muito pelo contrário, existem várias séries que têm de acompanhamento de paciente pós-prostatectomia radical com testosterona baixa, onde a reposição da testosterona não aumentou a chance da recidiva do tumor, e às vezes até meio pelo contrário, parece que a população que teve câncer de próstata, que tem um câncer curado e que faz uma reposição de testosterona, parece que essa população, inclusive, tem um risco diminuído da recidiva do câncer. Veja, isso não é um tratamento para câncer de próstata, mas parece que a testosterona não traz nenhum risco. Né? Então, a testosterona, se for reestabelecida para valores normais, ela não aumenta o risco de câncer de próstata. Em contrapartida, aqueles pacientes que têm lá um nível normal de testosterona, e eles, por motivos estéticos, por motivos de academia, acabam usando a testosterona, o que vai acontecer é o seguinte: o organismo desses homens vai identificar que está vindo testosterona de algum lugar, e aí, desse modo, está vindo testosterona de algum lugar. Não preciso mais produzir testosterona porque não existe necessidade. E aí, esse homem que repõe a testosterona do modo inadvertido, ele vai ficar dependente do uso de testosterona para o resto da vida. Porque, em última análise, a testosterona ela vai bloquear as gonadotrofinas, que são aqueles hormônios que são produzidos no nosso cérebro, que sinalizam o testículo para produzir testosterona. Com o tempo, esse testículo ele vai diminuindo de tamanho, e o testículo diminuindo de tamanho, ele vai não conseguir produzir testosterona de volta quando essa testosterona injetável for suspensa. Então, mais do que uma coisa racionalmente inadequada, esse paciente ele vai ficar dependente do uso da testosterona. Então, esses pacientes que vamos usar um pouco de testosterona para academia, para melhorar a performance e tal, a pessoa, boa parte das vezes, ela fica dependente ainda naqueles homens que ainda desejam ter filhos. Por quê? Porque a testosterona, usada de um modo injetável, ela é um verdadeiro anticoncepcional masculino. E mais ou menos 20% dos homens que fizeram uso de testosterona para fins da academia, para fins estéticos, quando eles param o uso da testosterona, eles ficam de um modo definitivo inférteis. Então, a testosterona na população masculina jovem, ela é um risco enorme, sabe? Nossa. Bom, pessoal, fica aí o alerta, né? A gente tem que pensar, a gente tem que falar sobre isso, porque também tem muito desconhecimento, né? E às vezes, os jovens, principalmente, motivados por uma cultura, principalmente da estética e também da pornografia, quando se fala da sexualidade, né? Os homens acreditam que aquele desempenho, aquilo que acontece ali, e também a estrutura física e da beleza é algo que pode ser atingido e muitas vezes não é, né? Muitas vezes é algo irreal que vai trazer prejuízo. Olha só. Lembrando que os filmes pornográficos, o que eu sempre falo, os filmes pornográficos, eles são péssimos professores de sexualidade. O que acontece ali, pessoal, é uma ficção.
É É uma verdade. ficção, aquilo ali é uma obra de ficção, é um ator, uma atriz que estão desempenhando o papel deles. Mas isso não quer dizer que aquilo seja normal, né, Sara? É. E aí tem uma pergunta lá no YouTube, porque agora que eu descobri que a gente também tá no YouTube, Ah, que joia! já tá direto lá. A Rosário está perguntando o seguinte: olha que interessante, porque eu acho que isso já vem também muito da pornografia. Que a pergunta dela é o seguinte: é normal o homem não ter aquele líquido? É assim que ela coloca. É normal o homem não ter aquele líquido quando fica excitado? Eu não sei se ela está falando antes ou a própria ejaculação depois, mas a gente vê também nos filmes pornográficos que essa ejaculação ela acontece de forma muitas vezes excessiva, né? Ou vem de uma forma assim que é irreal. A gente sabe que tudo aquilo ali é construído. Então, já pegando um gancho aí, falando dessa questão aí da crueldade que é a pornografia, estabelecendo, né, a ditadura sexual, principalmente para o homem, já responde aqui a nossa colega que está lá no YouTube. Bom, existem então as glândulas uretrais, né, e as glândulas parauretrais, que elas são glândulas responsáveis por esse líquido de lubrificação sexual, né? Então, isso varia de homem para homem, varia inclusive do ponto de vista do cenário sexual, o quanto de excitado que ele está, ou que ele não está. Então, isso aí é uma coisa que é bastante individual e depende de lugar para lugar, depende de situação para situação. Eu nunca vi nenhum estudo científico comparando e dizendo o que é um valor, o que é um valor de normalidade ou não, sabe? Então, com relação a isso aí, eu vou ficar devendo para vocês que eu não quero falar bobagem aqui. Tá, mas acho interessante aqui trazer essa informação também, doutor Gustavo, porque assim, muitos homens que às vezes não ejaculam, né, ou não produzem ali de alguma forma anejaculação ou ejaculação retrógrada, enfim. A mulher acredita, até mesmo o homem acredita que às vezes não chegou ao orgasmo, ou não gosta de mim, ou não tem tesão em mim, ou alguma coisa nesse sentido. Vamos explicar para as pessoas o que é o orgasmo e o que é ejaculação, se os dois são a mesma coisa, se está ligado. Isso que eu falei a respeito da lubrificação é a respeito da lubrificação dessas glândulas parauretrais, né? Essa de lubrificação normal na pré-ejaculação. Então existe o orgasmo, que é onde o homem sente a sensação de prazer, e essa sensação de prazer, na maior parte das vezes, coincide temporalmente com a ejaculação. Mas nem sempre isso acontece. Então, por exemplo, aquele homem que fez uma cirurgia para o câncer de próstata, onde foi retirada a próstata, foram retiradas as vesículas seminais, ele não tem mais a ejaculação, ele já não tem mais o que ejacular, né? E esse homem ele pode perfeitamente ter um orgasmo, porque o orgasmo ele acontece aqui na cabeça, o orgasmo ele não é no genital. Acontece que, do modo coincidente da parte temporal, nos homens digamos, que têm as suas próstatas e que não têm o mecanismo de ejaculação alterado, isso coincide com a questão da ejaculação. E existe uma segunda alteração, que é a ejaculação retrógrada, que é quando, por alguma alteração do mecanismo da ejaculação, esse homem chega no orgasmo, esse homem tem a contração do orgasmo, só que o sêmen não espirra. Esse sêmen, ao invés de sair para frente no canal da uretra, ele volta para a bexiga. E geralmente por uma alteração da questão da inervação do colo vesical. Então, a gente tem na anatomia, a próstata, ela fica um pouquinho para baixo da bexiga. E para o homem conseguir a ejaculação, a entrada da bexiga tem que fechar e tem que ter aquela contração forte da musculatura pélvica. Quando tem essa contração, isso vai fazer com que esse líquido seminal que está na região da uretra prostática seja propelido em direção à saída da uretra. Acontece que por motivos vários, assim, quando tem uma alteração do fechamento do colo vesical, isso acontece bastante em paciente diabético, com alteração autonômica, vai fazer... Então tem a contração, e aí esse sêmen, ao invés de ser expelido para a uretra, para fora, digamos assim, ele vai para dentro. Por quê? Porque a resistência uretral para a bexiga acaba sendo bem menor do que para fora. E aí, desse modo, acaba
que a pessoa tem um orgasmo, tem uma certa ejaculação, ou então ejacula uma quantidade menor, só que a maior quantidade do sêmen acaba indo para a bexiga. E o homem acaba urinando esse sêmen na próxima vez que ele for urinar depois do orgasmo. E existe uma outra alteração também, que também é frequente em lesões neurológicas, que é a anejaculação. Então, durante o período de excitação, que é o período no qual existe, então, o esvaziamento das vesículas seminais para a uretra prostática, existe o esvaziamento das glândulas uretrais também para essa uretra prostática, que existe, então, a contração da parte do epidídimo, dos ductos deferentes em relação em sentido à próstata. Então, existem alguns pacientes que, por uma alteração neurológica, eles não têm essa deposição do sêmen na uretra posterior. E aí, desse modo, ele vai também poder chegar ao orgasmo, mas não vai sair nada, porque ele vai chegar no orgasmo, vai ter contração, não vai nada nem para a bexiga, nem para fora, mas porque não teve esse mecanismo da emissão, que é uma outra alteração que é prévia à ejaculação. E a gente, através de um exame de urina pós-masturbação, a gente consegue fazer uma diferenciação se essa questão da ausência da ejaculação no orgasmo é por uma ejaculação retrógrada ou então por uma anejaculação. Muito bom. E aí, quando você trouxe, né, que antigamente, né, era feita uma cirurgia muito mais, vamos dizer assim, muito mais agressiva, né, ou mais definitiva, isso às vezes ficou até mesmo, né, aí no nosso inconsciente, talvez, coletivo. Isso foi sendo passado, às vezes, e hoje, de repente, os homens também têm um medo maior do tratamento, no medo, né, ou temendo, vamos dizer assim, o que pode acontecer, principalmente para o desempenho sexual, né, após a cirurgia, ou como que fica o desempenho sexual do homem pós-cirurgia? De fato, existe algum risco, ou como que isso é manejado aí na prática médica de vocês? Então, veja, a cirurgia do câncer de próstata, que é a cirurgia da prostatectomia radical, ela é uma cirurgia que data dos anos 80 do século passado. Então, nessa época que os urologistas começaram a desenvolver a técnica e desde então elas são realizadas. As cirurgias antigamente, as cirurgias que eram realizadas de modo aberto, eram umas cirurgias muito mais agressivas. A pelve, que é onde a próstata se encontra, é um local difícil de operar. É difícil de chegar lá, é difícil de você ver. E com o desenvolvimento das técnicas laparoscópicas e robóticas, isso aumentou bastante a qualidade dessa cirurgia. Então, e isso, melhorando a qualidade da cirurgia, melhorou também a quantidade de pacientes que ficam com a questão da incontinência e também com a questão da disfunção erétil. Isso porque a questão da disfunção erétil ela acontece nesses pacientes porque os nervos da ereção eles passam com uma intimidade muito grande com a próstata nessa região da pelve. Então, quando a gente faz a cirurgia da prostatectomia, a gente passa muito perto desses nervos. E dependendo do grau também desse câncer, às vezes a gente precisa fazer uma cirurgia até um pouco menos poupadora de nervo, e isso acaba acarretando numa disfunção erétil pós-operatória, né? Felizmente, os tratamentos para disfunção erétil no pós-operatório são tratamentos bastante efetivos. Eles envolvem medicações, envolvem injeções, eventualmente até próteses penianas, de modo que o receio de uma disfunção sexual no pós-operatório não é desculpa para não ser tratado o câncer de próstata. Então, quando a gente está diante do câncer de próstata, a gente tem 3 objetivos iniciais, né? Então, a gente tem o objetivo de tratar o câncer, a gente tem o objetivo de diminuir bastante, de impedir a questão da incontinência urinária e também da disfunção sexual, da disfunção erétil. Então, essas técnicas laparoscópicas e robóticas, elas têm ajudado bastante nessa diminuição das chances dessas complicações. E a gente tem que lembrar também que a cada vez mais quando a gente faz o diagnóstico do câncer de próstata, a gente faz um estudo para a gente saber se aquele câncer de próstata ele é clinicamente significativo ou não. Por quê? Porque existem alguns cânceres de próstata que o tratamento do câncer de próstata é simplesmente o acompanhamento.
E a gente sabe que alguns tipos de câncer de próstata, eles acabam não interferindo na sobrevida desses pacientes. Só que assim, essa individualização de a gente saber se o câncer de próstata vai trazer prejuízo, vai trazer dano para o paciente ou se não vai saber, não vai fazer, é um estudo bastante pormenorizado. Então, isso não é uma desculpa para falar, tem câncer de próstata que não traz nenhum tipo de problema, então eu não vou fazer o preventivo, né? Então, cada vez mais a gente tem realmente operado aqueles pacientes que precisam da cirurgia, né? E aí, logicamente, dentro dessa necessidade, a gente acaba explicando todos os tratamentos. Quando é possível preservar os nervos, a gente faz a preservação dos nervos, de modo que a gente consiga ser o mais efetivo, traga o máximo de benefício e a menor quantidade de riscos para esses pacientes. É verdade. E aí o Fábio está perguntando qual que é a cirurgia mais aconselhável? A robótica ou a aberta? Qual que é a diferença de um e outro? Explica para nós. A cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica, bem na verdade, é uma cirurgia laparoscópica assistida por robô. Então, na cirurgia robótica, a gente consegue uma maior precisão nos nossos movimentos, uma maior precisão na dissecção de todas as estruturas. Então, sem sombra de dúvida, a cirurgia padrão hoje em dia é a cirurgia laparoscópica, se possível, assistida por robô. Logicamente, se a pessoa não está lá no interior do Brasil, está num local onde ela não tem acesso à cirurgia laparoscópica, onde não tem acesso à cirurgia robótica, faz a cirurgia aberta. Do ponto de vista oncológico, a cirurgia aberta ela é tão efetiva quanto a cirurgia laparoscópica ou a cirurgia robótica. Se a pessoa tem o acesso a uma cirurgia robótica, hoje em dia a gente tem cirurgia robótica só mais em grandes centros, né? Então, nas grandes capitais a gente tem cirurgia robótica, no interior a gente tem um pouco menos. Então, se a pessoa não tem acesso à cirurgia robótica laparoscópica, faz a cirurgia convencional, que na realidade a única coisa que vai mudar é a via de acesso. É o jeito que a cirurgia é realizada, mas a cirurgia é a mesma. E a cirurgia laparoscópica robótica, ela nos dá um pouco mais de precisão nos nossos movimentos e precisão nas estruturas que a gente opera. Então, uma cirurgia é melhor. Mas se a pessoa não tem acesso, a cirurgia aberta é tão boa quanto. É importante se cuidar mesmo, né? Ó, vamos mais uma pergunta então, gente, porque o nosso horário tá em cima já. O pessoal tá falando aqui, ó, tá adorando as respostas do Dr. Gustavo. Isso aí. Olha só que pergunta aqui, ó. Urinar bastante após o almoço, ou seja, depois que se alimentou, tá ali com a barriguinha cheia, né? Pode ter alguma relação com a próstata? Tá perguntando aqui. Existe uma outra alteração da próstata, que é a hiperplasia prostática benigna, que é uma doença que, apesar de ser benigna, às vezes ela pode levar a complicações graves também, como retenção urinária, alterar a questão da função renal também, que é uma das coisas que a gente vê também no exame de rotina da próstata, né? Então, a pessoa urinar com muita frequência, com o jato mais fraco, com sensação de resíduo, de não esvaziar bem a bexiga, ela é sinal da hiperplasia prostática benigna, que não é o câncer da próstata, são duas doenças diferentes. Então, a próstata ela pode crescer do modo benigno, ou então ela pode desenvolver o câncer, que são duas doenças que elas não têm uma etiopatologia similar. Então, são duas doenças diferentes. Olha só, mas isso quem vai dizer é o médico. Então, gente, tem que buscar o médico, tá? Doutor Gustavo, quero te agradecer demais por esse tempo. A gente ficaria aqui muitas horas, né, pessoal, ouvindo, perguntando, né? Sara, já que a gente está lá no YouTube também, eu queria deixar para o pessoal do YouTube, a gente tem um canal no YouTube também, o canal chama-se Androcenter Saúde Sexual e Reprodutiva Masculina. De todos esses temas que a gente conversou, que já tem vídeo de tudo isso aí, então se vocês quiserem ir lá, se inscrevam no canal, vejam todos os vídeos, deixem os seus comentários, assim também aqui nesse Instagram também, sigam o nosso Instagram, comentem, todos os comentários eu procuro responder, são raríssimos os pacientes, os seguidores que perguntam que eu não respondo, então a gente está sempre bem junto com o pessoal aí e curtam nossas redes sociais e aproveitem esse canal que a gente tem que nos aproxima do modo tão próximo e gostoso. Olha só, o Instagram é doutor.gustavo_Androcenter Curitiba, né? Já siga no Instagram. O YouTube também do Androcenter e o YouTube aqui do Família e Sexualidade também, gente.
né? Sim. Lá tem muitas Que, aliás, coisas eu adoro, também. que eu adoro também. Eu sou teu inscrito lá, eu adoro teus vídeos, sabe? Que bom, doutor Gustavo, fico feliz demais. Ó, gente, para quem não sabe, doutor Gustavo traz um módulo incrível para nós no nosso curso de formação em sexologia clínica e educacional, que é multiprofissional. Ele fala sobre fertilidade e também sexualidade masculina. Então, já agradecendo aí por esse apoio tão grande que o doutor Gustavo sempre dá. E já te convidar também, pessoal, vem para o nosso workshop de sexologia. Doutor Gustavo, muito obrigada por esse tempo dedicado aqui. A gente sabe que a vida dos profissionais aí da saúde é muito corrida, principalmente a sua, mas obrigada por esse tempo que você dedicou aqui para nós. Gente, sigam o doutor Gustavo, que vale a pena. Eu estou sempre compartilhando as coisas dele aqui também, porque também fala de algumas coisas que ninguém fala, né? Não é todo urologista que fala de sexualidade, né, doutor Gustavo? A gente da andrologia, a gente acaba sendo um pouco mais focado nessa questão de sexualidade, essa questão. E também fazer também uma propagandinha aqui da ABENS, que é a Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, que é uma associação de medicina sexual que a gente refundou no ano passado. Então, que é a ABENS oficial também, vão lá, curtam, compartilhem, tem bastante conteúdo legal também. E, Sara, eu gostaria de agradecer bastante esse espaço que você sempre me dá aqui, e dizer que é um grande prazer poder participar do teu curso, um curso de excelência. São 4 aulas que a gente tem lá, que a gente fala de disfunção erétil, ejaculação precoce, hipogonadismo, infertilidade e também da saúde do homem, né? E lembrar todos que também, no teu curso, a gente sempre tem uma live exclusiva, né, de tirar dúvidas e tal. Então, e agradecer e falar que é um grande prazer que você disponibilizar esse teu canal, que é um canal que tem muitos seguidores, um canal que tem uma qualidade enorme, e para a gente poder divulgar aí a importância do Novembro Azul e de todo esse trabalho que a gente faz. Que bom, muito obrigada, viu, doutor Gustavo? Obrigada pelas palavras, pelo carinho de sempre. E muito obrigada a todos vocês que participaram com a gente, pelas perguntas. Foram muitas, ainda temos muitas aqui nas caixinhas, mas quem sabe eu consigo mandar elas para o doutor Gustavo, ou de repente a gente depois faz outra live também, né, doutor Gustavo? E se quiser me mandar por direct também pergunta, ou colocar lá no nosso canal do YouTube, eu vou ficar bastante feliz em responder cada um de vocês. Ótimo. Pessoal, muito obrigada. Boa noite para todo mundo. Um grande abraço, doutor Gustavo, e até mais, viu? Tchau, tchau. Tchau. Boa semana, pessoal.